Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa derrota do Corinthians contra o Juventude, que foi uma derrota que deu para demonstrar, né? Deu para todos nós perceber que foi uma derrota que o Corinthians realmente relaxou. A palavra é essa, o Corinthians relaxou. O Corinthians foi pro jogo ontem contra o Juventude com a mesma escalação do jogo contra o Palmeiras, exceto ali a entrada do Breno Bidon no lugar do Carrilho e a entrada do Thales Magno no lugar do Memphis, mas o Corinthians não conseguiu jogar nada, não fez uma partida nada demais. No primeiro tempo inteiro, o Corinthians não conseguiu atacar, não conseguiu fazer gol, tomou um gol ali no final do primeiro tempo, tomou 1-0. Aí no segundo tempo não conseguiu pressionar, só teve uma cabeçada com o Thales Magno, não conseguiu empatar o jogo, tomou 2-0. Para variar, o Romero entrou ainda, ficou 5 minutos em campo, só prejudicou o Corinthians, foi expulso. Aí o Corinthians conseguiu um gol de falta com o Matheusinho no final do jogo, mas não conseguiu empatar. E o Corinthians entrou relaxado, parecendo que, tipo, achava que a vitória ia vir em questão de tempo. Que, tipo, se o Corinthians tocasse a bola ali, que uma hora o gol ia vir pro Corinthians. Só que não foi o que aconteceu. O Juventude de começo ele tava marcando o meio campo, tava fazendo uma marcação ali meio campo e não tava dando muitos espaços pro Corinthians. Só que o Juventude começou a sair mais pro ataque. Aí tava pegando muito contra-ataque toda hora, porque o Juventude tem bastante jogador de velocidade. E era o que tava acontecendo sempre. Até que a bola sobrou ali pro cara ali no lateral esquerdo deles ali, cruzou na área e o cara fez o gol de cabeça. E entre o André Ramalho e o Gustavo Henrique, só que o cruzamento foi muito forte e não deu nem pro poder chegar na bola, porque o cruzamento foi forte. Tanto é que a cabeçada do jogador do Juventude, ele cabeceia forte, foi uma pedrada, pareceu que ele chutou no gol, no cabeceio dele, porque o cruzamento já veio muito forte. Mas aí depois, no final do jogo, no segundo tempo ali, o Corinthians não mudou nada. No começo do jogo muito mal. Rodrigo Garro. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas o Garro fez uma partida muito mal ontem. Foi uma das piores partidas dele, se não a pior partida dele, camisa do Corinthians. Eu vou falar pior partida, porque ele jogou o jogo inteiro, não saiu. E foi muito ruim, não conseguiu armar nada. A única bola que ele teve o jogo inteiro foi um lançamento que ele deu pro Yuri Alberto, que o Yuri pegou assim, foi o único chute do Corinthians, chutou assim, a bola passou as panas na trave por fora. Mas de resto, foi a pior partida do Garro com a camisa do Corinthians. Não tava conseguindo fazer nada de diferente, só tocando a bola de lado. E no segundo tempo, o Corinthians tentou alguns vestidos ali, né? Colocou o Charles, colocou ali o, o Romero, né? Que acabou falhando ali, colocou também o Dieguinho. Só que o Corinthians não conseguiu jogar. E o Juventude ali conseguiu o gol ali no 2-0. Que, vamos falar a verdade, o Nenê já é um cara de 40 anos. E ele conseguiu catar a bola ali pela ponta esquerda e sair driblando todo mundo do Corinthians ali com uma facilidade que parecia que quem tinha 40 anos era o defensor do Corinthians, o Nenê que tinha 20. E cruzou ali pro cara ali e o cara fez o gol. E depois, o Corinthians não conseguiu fazer nada depois do gol do Juventude, 2-0. Aí começou o chuveirinho em bola na área, do Angileri, do Mateuzinho, só chuveirinho em bola na área. Até que ali numa dessas bolas ali, a bola sobrou no meio pro Garro, o Garro domina ele na hora que ele ia chutar, o cara fez a falta nele. Aí o Mateuzinho e o Garro foram pra cobrança. Aí o Garro tava muito mais pro Garro, né? Todo mundo achava que o Garro ia bater. Só que o Garro ele percebeu que o goleiro, até o goleiro tava muito confiante, achando que o Garro ia bater, já tava até mais pulando pro canto, já deu o que ia pular pro outro canto. Aí o Mateuzinho foi, bateu no outro e fez o gol. E nem foi tão no canto, foi mais falha do goleiro mesmo. Foi um gol que foi muita falha do goleiro, porque era uma bola defensável. Era só ele ter ficado parado que a bola tinha entrado. Mas depois disso o Corinthians ainda teve mais duas chances ainda de empatar, que foi numa bola escorada do Gustavo Henrique. O Dieguinho pegou livre no meio da área, chutou de direita para fora. E mais uma bola na área que o Gustavo Henrique chegou escorando e o Roberto chutou de esquerda para fora. Mas tirando isso, o Corinthians fez uma partida muito ruim, ninguém jogou bem. E foi uma partida de ressaca mesmo do Corinthians, que tipo, fez 2 grandes jogos contra o Palmeiras e entrou ontem contra o Juventude sem vontade, achando que a vitória ia vir com o tempo, e não aconteceu. O Corinthians continua com 22 pontos, está em 13º na tabela. É uma posição muito perigosa pela quantidade de pontos que o Corinthians tem. Na próxima rodada é contra o Bahia e deve ser a estreia do Vitinho, que foi anunciado no Corinthians. A tendência é que pelo menos no banco o Vitinho esteja, né? Não sei se ele vai ser titular, mas pelo menos no banco ele deve estar. E ali depois, no segundo tempo, depois do gol do Mateuzinho, o Corinthians teve essa chance, não criou mais nada e perdeu o jogo. E pro jogo sábado contra o Bahia, o Corinthians tem que entrar com uma nova postura. Principalmente para conseguir a vitória, que vai ser muito importante para o Corinthians. E vai conseguir 25 pontos, né, se conseguir a vitória. O que é muito importante para dar uma livrada, né, para o Corinthians meio que sair da zona ali de perigo ali, né, que é 11º, 12º, 13º. Hoje também foi o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e o Corinthians pegou o adversário mais fraco que tinha para pegar.
O Corinthians pegou o Atlético Paranaense decidindo em casa, um time da Série B. Aí você fala, ah, mas eliminou o São Paulo. Eliminou o São Paulo, mas foi mais por azar do São Paulo, né? Que ganhou o primeiro jogo, aí foi pro segundo, perdeu, teve seu goleiro expulso no começo do jogo, aí entrou reserva e jogou muito mal. Até perdeu o pênalti na disputa de pênalti. Então foi mais pela vontade do Atlético, pela raça mesmo que ele eliminou o São Paulo, porque a tendência não era essa. Aí o Corinthians pega o Atlético, se eu não me engano o Botafogo pegou o Vasco, o Fluminense pega o Bahia e o Cruzeiro pega o Atlético Mineiro. E o Corinthians pegou o adversário mais fraco, que é o Atlético Paranaense, e detalhe, vai decidir em casa ainda contra o Atlético. O primeiro jogo é lá em Curitiba e a volta é na Arena do Corinthians. A tendência é que se o Corinthians jogar com vontade, jogar do jeito que jogou aí contra o Palmeiras, passe com facilidade e deva ir pra semifinal. Mas então é isso, o Corinthians tem que mudar essa postura aí, principalmente para tentar conseguir aí a vitória no sábado contra o Bahia, que vai ser muito importante. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.